A gente vê o povo, como ele escolheu, né? Essa questão da escolha, ele escolheu um povo para ser dele, os hebreus, né? E em seguida veio os judeus, o povo de Deus, meus escolhidos. E ele sempre estava levantando pela rebeldia que havia no meio daquele povo, pela incredulidade do coração deles. O Senhor levantava uma nação para tratar deles. Como entender? Como é que o Senhor nos escraviza a um rei que não o adora, que adora outros deuses, e isso é por amor de nós. Quando eu trouxe um texto lá de Daniel, quando foi levantado Nabucodonosor, e Nabucodonosor tratou o povo de Deus muito bem. E o próprio Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. Então, é difícil para aquele povo entender isso, né, esse amor. Muito difícil. Chegou um ponto de ele demonstrar esse amor enviando Jesus para isso, e mesmo assim, coração duro. Acho que lá em Osés que ele fala, homens de dura cerviz, né? Não se curva, rapaz. Eu estou o tempo todo aqui com vocês, mostrando que estou cuidando de vocês, e vocês, o povo duro. A cervical não se dobra, não quer se prostrar, cabeça dura. É meio difícil entender isso. E a gente começa alinhavando os textos e as palavras quando ele mesmo se refere que o Evangelho de João, quando ele diz que o Espírito Santo é que nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Esse convencimento, ele está nos trazendo nesse convencimento. Nós somos convencidos pelo Espírito Santo. Ele está nos levando a essa unidade da fé, ao conhecimento da verdade. A gente começa a falar de coisas interessantes. Outro dia o irmão Paulo lá de Garanhuns trouxe para nós a ideia da humildade. Isso foi a mensagem que desceu ao meu coração com a sua palavra, tá certo, irmão Paulo? Quando o irmão trouxe a palavra assim, daquele texto lá, diz assim, meu povo que se buscar e orar e se humilhar, né? Ele já viu algo lá na frente, não é para a gente se humilhar. Porque esse atributo de Cristo já faz parte de nós. Pelo menos no nosso crescimento, ele já faz parte. Eu posso não ter essa humildade plena, mas eu tenho a consciência que essa humildade faz parte de mim, é um atributo que está em mim agora, porque Cristo habita em mim. O atributo da humildade. Não que eu seja humilhado, não que eu tenha na mente que eu tenho que estar me humilhando, de forma nenhuma. Mas que, em tese, a humildade não faz parte de mim. Eu prefiro estar sempre observando o próximo, me colocando no lugar dele, querendo ajudá-lo, querendo servi-lo, né? O sacerdócio real e santo. E essa humildade faz parte de mim. A sabedoria, a bondade, a verdade, a mansidão, o domínio próprio são atributos que têm que fazer parte de mim agora. Aquilo que traz a semelhança de Cristo. Então foi essa mensagem que desceu no meu coração, que o irmão falou, só amadureceu, só acrescentou mais e mais em mim. Então, realmente, a gente começa a ver os textos da Bíblia de uma forma bem diferente. Porque realmente tinha essa conotação. Se o meu povo que se orar e se humilhar e me buscar. Não tem essa ideia de, não, eu tenho que me humilhar, né? Oh, Senhor, e aquela lamúria, e aquela... E não é isso que, na verdade, que estamos dizendo. A gente observa a questão da lei, o propósito da lei. Para nós, isso é
é ponto vencido já, eu creio. Para nós, a questão da lei já foi. Porque a lei em si, quando a gente... Eu tenho esse sentimento. Quando eu me acordei de que a lei é só para mostrar de que é nada mais, nada menos do que eu sempre devia fazer. Não matarás, não é para eu matar mesmo. Então, amar o próximo como a mim mesmo. Isso nada mais, nada menos que eu devo sempre fazer isso. Isso deve ser algo que deve estar em mim latente. Não é algo que eu tenho que fazer para obedecer à lei. É algo natural que tem a ver comigo. Não matar, não roubar, amar a Deus acima de todas as coisas. É infantilidade, ter uma mente muito curta, querer adorar outros deuses. Contudo que nós já caminhamos aqui, o Deus verdadeiro que nós conhecemos, o Criador dos céus e da terra. Não faz sentido eu querer idolatrar um outro Deus, ou querer buscar um outro Deus, ou acreditar no outro ser, a não ser o Criador dos céus e da terra. Então, esses mandamentos e as leis, elas devem fazer parte de mim. Não que eu tenho que fazer isso por causa da lei. Não, a lei é coisa é ponto batido, já passou já. Agora é a graça, é entender isso, é essa prática, é realmente essa vida gloriosa em Cristo Jesus. É Cristo agora que traz para mim o cerne da questão, é que me coloca numa posição de ação, não apenas de palavras. Eu te conheci de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E na disseminação, ou seja, na prática do poder de Deus, nós vamos enxergá-lo como ele é. E vendo-o, seremos como ele é. Sabe? Quer conhecer Deus, quer entender Deus, é praticar Deus. E é isso, eu creio que isso acontece com essa postura nossa, de andarmos juntos, de nos abraçar e querer para nós fazer isso. Eu quero amar meu irmão com esse amor glorioso. Isso é algo que está em nosso coração, na nossa mente. Querer essa vida, essa novidade de vida, eu quero isso. Eu quero essa paz que só Cristo tem para dar. É o que queremos. Então, com certeza, isso está acontecendo e a realização desta verdadeira paz, a gente sente e ao perceber a força dessa paz que está em nossa mente, isso é transformado, as pessoas são alcançadas. As pessoas são alcançadas por isso. Por quê? Porque estão olhando para nós e vendo coisa diferente. Tem que causar diferença. Isso é o que eu trago no meu coração. Todo dia eu tenho me levantado e eu oro e Senhor, que eu faça a diferença onde eu for. E que essa diferença seja para a glorificação do teu santo nome. Que as pessoas sejam alcançadas com o refletir da tua glória através da minha vida. Isso é diferente. Para mim é diferente. Para mim é diferente. A minha oração tem mudado. Por quê? Porque a visão está ampliada, está outra visão, está outra mentalidade. A gente não está mais falando que não vos conformeis com este século. O texto é lindo de Paulo. Mas quando a gente começa a expressar isso, para que isso seja prática na nossa vida, eu não sei falar para os irmãos aí do que isso está causando. Que nem eu estou conseguindo enxergar o que está causando. Óbvio, eu fico feliz quando alguém chega e, sabe, até pessoas que há muito tempo eu não vi, quando chega, tem o prazer de me abraçar, dizer, irmão, você é uma bênção. Então, eu fico muito feliz com isso. Sabe? E é o que eu quero causar essa diferença. Eu quero ser essa diferença na vida das pessoas. E com essa força que está acontecendo conosco, isso está sendo cada dia mais possível, é verdade, isso acontece.
E nada do que está acontecendo fora desse momento, fora dessa nossa realidade, nos impede. Nada. E assim, as dificuldades elas tendem a se levantar, mas não vão impedir, porque a palavra do Pai Altíssimo, ele propõe para nós um local, e esse local é esse momento, é isso que nós estamos fazendo. Garanhuns é uma expectativa gloriosa. É uma expectativa gloriosa. Mas eu amo esse momento de estar aqui com os irmãos. Eu consigo ouvir os irmãos, eu consigo enxergar os irmãos, eu consigo sentir o que flui de cada um de vocês. Mesmo vocês estão longe, Minas, Garanhuns, Maceió, não faz diferença. Não há mais distância. Eu paro e fico observando, irmão, que o que é que está causando tanta diferença assim se aqui e acolá algumas coisas fora do contexto acontecem? É porque, mesmo não me atingindo de forma a me abalar, ou a murmurar, ou a querer achar que isso não é possível mesmo de acontecer, continuar mantendo a minha fé nesse alvo, nesse objetivo, do corpo muito lembrado de Cristo, tendo a plena consciência que Cristo é o cabeça. Mas há coisa ao nosso derredor que às vezes tenta, né? Ela surge para tentar mexer com essas questões. E eu creio que isso vai acontecer não só comigo, mas com um, com outro. Mas é manter a guarda firme, ter paciência, porque realmente tudo passa. Menos as palavras do Senhor. E se essa palavra achou guarida na nossa mente, no nosso coração, ela permanece. Ela permanece e frutifica. Em tudo o seu devido tempo. Eu estava conversando com a Emília, de uma mensagem lá que o Jorge Massa trouxe para nós uma vez, lá em Poços. Eu guardei aquela mensagem, eu amei aquela mensagem, eu amo aquela mensagem. Porque vez ou outra eu fico, como é que a gente usou o termo uma certa vez, ruminando essa mensagem, eu fico trazendo ela à memória, ele falando sobre a questão do casal. Né? Quando a gente começa a pensar junto e a caminhar junto, realmente se tornar como o texto lá no início, lá no Gênesis fala que o homem deixa pai e mãe, ensina sua esposa, torna um com ela. Né? E é o mesmo pensamento, e com aquele pensamento, né, a unidade do casal, os filhos que nascerem dali vão trazer o DNA neles. E o DNA tem esse conhecimento, que traz no Gênesis esse conhecimento. E qual é o conhecimento do casal? É Cristo Jesus. Então os filhos nascem com o DNA pensando Cristo Jesus, refletindo Cristo Jesus, e tem a mentalidade de Jesus também. Né? Então, essa cadência, assim, eu achei fantástico isso. E hoje, a minha situação com a Emília, por exemplo, nós estamos há um ano casados, né? Fizemos um ano, dia 26 de janeiro, um ano que nos casamos. E está sendo um trabalho, está sendo um processo para que essas células que se juntaram, as minhas células se juntou com a dela, por isso que eu e ela hoje somos um. Mas o nosso DNA ainda tem muitas coisas das minhas origens e deve ter muitas coisas da origem. E isso vai sendo trabalhado no exercício daquilo que falamos ser praticado. E a gente fala muito, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e isso vai... Aí aqui e acolá acontece alguma coisa e diz, o amor. Onde é que está o amor? Estava tão bonito nas palavras. E isso faz parte do crescimento. Isso faz parte dessa mudança. Eu tenho conversado com eles que o importante é ter o foco. É isso que eu quero.
Se o amor que nós estivéssemos dedicando um ao outro partisse de forma individual com aquilo que nós aprendemos o que é o amor, talvez não subsistisse por muito tempo. Mas quando a gente, desde o início, colocou Cristo, é o que nos fortalece para entender o verdadeiro amor e vivermos esse verdadeiro amor como unidade. Aí eu não vejo que nos abale. O reflexo disso é essa família de Manu, gloriosa, foi formada, e aos poucos ela foi entendendo, aos poucos as células foram se juntando, algumas células não batiam o DNA e não estão mais, ou se afastaram um pouco, mas outras não, então ele está sendo formado. E a visão que eu vejo do corpo formado, eu vejo, irmãos, que o corpo de Cristo está sendo formado à sua plenitude. Mesmo um pouquinho, eu posso dizer assim, o corpo de um bebê é como que essas partes fossem crescendo. É como que a base do corpo, todo ele já está, quando ele nasce, ele é formado completo, um corpo. Por isso que o texto lá fala sobre o nascimento de um filho. E o ajuntamento das pessoas, e o entendimento daqueles milhares de milhares que também estarão vestidos com vestes brancas e virão, é que o corpo foi tomando forma, foi crescendo, com o tempo ele vai crescendo. E o Senhor tem que preparar esse corpo. Então eu vejo que essa plenitude, ela é possível de estar chegando para nós. E já estamos entendendo isso. Nós almejamos a plenitude. Está correto, porque para nós está início, tem muita coisa assim. Talvez a nossa mente não consiga alcançar ou entender que essa plenitude já está diante de nós. Num corpo pequeno, porque é um bebê, está nascendo. É uma mensagem nova. Essa mensagem, como a gente está falando aqui, a gente não costuma ouvi-la por outras pessoas. E Paul trouxe muita coisa, Steven trouxe muita coisa, irmão Didi, irmão João, irmão Marçal e tantos outros irmãos que viveram outras épocas, trouxeram muitas coisas mesmo, que nos ajudou muito a chegar onde nós estamos. E eu quero crer sim, eu quero crer que nós estamos nesse ponto, desse nascimento desse filho, desse nascimento deste corpo. O corpo nasceu e já está colocando em prática. Eu vejo a plenitude no entendimento, no que é preciso para desenvolver o corpo. Eu compreendo também quando o irmão Edson fala que eu acredito, o Ronaldo, o irmão Paulo, quando fala em relação à plenitude do corpo, ele está grande, ele está completo, ele está, né, na plenitude de que ele vai estar formado totalmente, como ele é. Talvez nós ainda não enxerguem. Precisa enxergar, como o texto traz para nós lá, como um bebê, o nascimento de um bebê. Né? Mas é algo que também está maturando na minha mente. Não é algo que eu estou dizendo, não é assim. Eu creio que ele seja assim, porque os textos me levam a entender dessa forma. Esse corpo multimembrado, ele está começando agora e ele começa na sua plenitude, mas como um bebê. Ou seja, apenas para utilizar a ideia de um nascimento. O corpo nasce e desenvolve. Mas ele nasce completo, com cabeça, com perna, com braço, está completinho. E vai desenvolvendo. Eu digo assim porque eu falei uma vez, eu estava o irmão Emanuel, irmão Manuel, lá em Garanhuns, e eu passei para ele esse entendimento. Aí o André perguntou assim, mas nasceu só a cabeça? E vai ser só a cabeça? Não. O corpo nasce completo. Mas é um corpo de bebê. Apenas para mostrar que são poucos. Esse entendimento não vai ser dado de uma vez a todos, mas aos poucos, e esse pouco vai, né,
Jesus nasceu e ele já tinha entendimento. Mas aos 12 anos ele já entrava nas sinagogas e ensinava com autoridade. Ele tinha entendimento. E no momento certo, ele começou a agir no ministério dele, de salvífico e de declarar e trazer para nós o reino de Deus. Já mostrando Cristo Jesus, já mostrando toda essa mensagem, essa palavra que vem do alto para nós, e que é essa mentalidade nova que está nos levando a esse entendimento, a colocar essas peças, esse quebra-cabeça, vamos entender assim, e ver com clareza.